agora, no programa Cultura e Meio Ambiente, você vai conhecer as tartarugas marinhas. A bióloga Fernanda continua aqui com a gente, nós estamos fazendo uma visita monitorada no Projeto Tamar e ela está explicando espécie por espécie e chegou agora a hora das tartarugas marinhas. Elas são maiores, inclusive, né? Isso, as maiores espécies de tartarugas são as marinhas. No mundo hoje são reconhecidas 7 espécies, 5 delas frequentam o Brasil para alimentação e para desovar. E aqui no centro, em cativeiro, 4 delas são encontradas. E quais são essas aqui que nós podemos observar? Nesse primeiro tanque tem a tartaruga de pente e a tartaruga cabeçuda. A tartaruga de pente é aquela que está nadando ali pertinho da câmera. E tem 2 aqui descansando aqui no fundo. Elas têm o casco mais comprido do que largo. E as cores são marrom e bege, meio rajadinho assim. E elas recebem esse nome porque até a década de 80, quando elas ainda eram caçadas, o casco dela era usado para fazer pente, aro de óculos e bijuterias, que a consistência das escamas do casco dela são diferentes, são mais grossos e as pessoas conseguiam fazer isso com ela. Então ela recebe esse nome. E cada espécie também vai ter uma comida preferida que elas vão buscar na natureza. A tartaruga de pente, ela tem o bico córneo dela é comprido e fino e ela gosta de raspar a pedra para comer os bichinhos que nascem na pedra. Principalmente esponja do mar, algas, corais, o que ela conseguir raspar ela vai comer. E aqui nós já não podemos ter o privilégio de pegar as tartarugas na mão, né? Aqui já é uma situação diferente, essas tartarugas vivem só dentro da água. Isso, elas vão viver a vida inteira dentro da água, só as fêmeas saem para desovar e quando elas saem, elas são muito lentas na água. E elas também não gostam de serem retiradas da água. A gente vai fazer isso só em casos excepcionais, se a gente vê que ela não está comendo ou ela estiver doente, a gente vai tirar elas. Mas o resto do tempo ela vai ficar debaixo d'água. E referente ao peso dessas tartarugas, a primeira que você mostrou pra gente, né, da espécie terrestre, cerca de 15 quilos, e essas? Vai variar com a espécie. A menor das espécies, o máximo que ela chega é por volta dos 70 quilos, 70 a 75. E a maior das maiores, que é a tartaruga de couro que não tem cativeiro, a maior que já foi encontrada dela chegou a 915 quilos. Mas aqui, as que estão por aqui, a média vai ser 100 quilos. Nós conhecemos aqui a tartaruga de pente e agora nós vamos conhecer a tartaruga oliva. A Fernanda vai explicar um pouquinho mais desta espécie. Também é uma tartaruga marinha que vive na água. E o que você pode falar sobre a tartaruga oliva? Quais as principais características dela? Então, o nome dela vem da cor que ela adquire quando ela é adulta. Ela vai ter um verde oliva, que a gente chama. E aqui a gente já pode ver que o casco dela é bem arredondado, é quase um círculo comparado com as outras espécies. E nas escamas laterais do casco elas são bem compridas e elas têm 6 escamas ou mais na lateral do casco. Essas são as características exclusivas delas. E dentro dessa espécie, aqui a gente nota que elas são as mais curiosas e as mais brincalhonas também. Elas gostam de empurrar umas às outras quando elas estão boiando, elas gostam de nadar na saída de água onde faz uma correntezinha. Durante o dia, elas são as que gostam de flutuar para pegar um solzinho, tanto que nessa daqui dá para ver, a parte de cima dela ela fica fora d'água há muito tempo, não cresce alga, e a parte que fica embaixo começa a crescer alga. Dá para perceber visivelmente, né? Isso. E essa espécie, o que é interessante dela é que elas têm na barriga, no plastrão, elas têm furinhos por onde saem hormônios, e esses hormônios ajudam elas a se comunicarem na época da desova, e todas as fêmeas vão sair nos mesmos dias para desovar. É um fenômeno que a gente chama de arribada, que acontece em algumas praias do mundo. E elas, durante 2, 3 dias, todas elas vão sair para desovar juntas e voltar para a água, enquanto nas outras espécies elas vão sozinhas, cada uma na sua, durante vários meses. A pessoa pode fazer para ver uma tartaruga como essa? Onde geralmente há a possibilidade de ver tartarugas desse tipo? Na costa brasileira ela é mais comum na Bahia,
e ela gosta de comer camarão. Então, onde tiver camarão é onde ela vai ser mais encontrada. Mas essa é uma espécie um pouco menos comum de ser achada na natureza e seria mais difícil de mergulhar e achar ela, por exemplo. As mais fáceis de achar são a cabeçuda, de pente e a verde. Agora nós vamos acompanhar aqui as espécies de tartarugas e os tamanhos que elas podem chegar, os tamanhos maiores. É isso que a Fernanda vai explicar agora pra gente. Fernanda, aqui são exemplos de quais os tamanhos as tartarugas podem chegar, foram as maiores já encontradas de cada espécie. Isso, é o tamanho máximo que elas chegam. Essa primeira aqui é a tartaruga oliva, que a gente acabou de ver, é a menor das espécies. E vai seguindo por ordem de tamanho, né? A de pente, a cabeçuda, a verde e a última que é a tartaruga de couro, que é a maior das espécies e ela não existe em cativeiro. Essa primeira aqui pode chegar até que tamanho? Ela chega mais ou menos... o que a gente mede, na verdade, é o casco, para ter certeza que a gente está medindo a mesma coisa, porque elas podem esticar o pescoço ou não. Então, de casco, ela chega a 75 centímetros de casco. E assim por diante. Essa é qual? Essa é a de pente? Isso, essa é de pente, ela chega a mais ou menos 1 metro de casco. Vamos falando as outras aqui. Então, aqui tem os 5 tipos. Isso, aqui é a cabeçuda, que a gente vai ver depois. Ela também chega a mais ou menos 1 metro, 1,20 m de casco. Depois a tartaruga verde chega a 1,5 m. E a tartaruga de couro, que é a maior que vive hoje nos nossos mares, chega a 2 metros de casco. Essa você falou que não existe em cativeiro, é isso? Isso, ela é encontrada principalmente em mar aberto, onde ela vai ter muito espaço para nadar. Elas também, acredita-se que elas mergulham fundo e elas conseguem nadar quilômetros e quilômetros por dia. Vários lugares já tentaram mantê-las em cativeiro, mas ela não sobrevive, ela precisa de mais espaço e ela vai acabar se chocando com o tanque. E teria que ser um espaço muito grande também. Teria que ser o mar, né, na verdade, não pode ter limites para ela precisa de tudo aberto mesmo. Aqui no Brasil, essa espécie aparece para desovar no Espírito Santo, são cerca de 20 fêmeas por ano. E se comparar com as outras, que tem mais de 1.000 de cada espécie, ela é a mais rara de todas e ela também demora mais para chegar na maturidade. O número de ovos dela é um pouco menor do que das outras. A recuperação dessa espécie está sendo muito mais lenta do que das outras. E as pessoas que mais chegam a ter interação com ela, na verdade, são os pescadores de alto mar, que elas são muito pegas em rede, de arrastão de mar aberto. A tartaruga de couro, ela come quase que exclusivamente água-viva. E você pode imaginar o tanto de água-viva que ela come para manter todo esse peso, né? A maior já encontrada tinha 915 quilos e a média deve ser mais ou menos 500 quilos de tartaruga. E ela é muito importante na cadeia alimentar por causa dessa alimentação dela. Ela mantém as populações de água-viva nos números normais e se tiver muita água-viva, as água-vivas adultas elas comem principalmente filhotes de peixe que vão então afetar a pesca. Não vai ter peixes grandes para pescar e também afeta outros animais que se alimentam do peixe. Então ela e as outras tartarugas são muito importantes nesse aspecto. Essa principalmente por causa da alimentação de água-viva dela. Fernanda, e é esta espécie, no caso, que enfrenta um problema referente à poluição atual na qual nós vivemos, das sacolinhas plásticas nos mares? É essa tartaruga que tem uma dificuldade em relação a isso? Na verdade, todas elas sofrem com o lixo porque elas não sabem diferenciar o que é comestível e o que não é. Antes do homem, tudo para elas era comestível. E se elas vão para um lugar onde tem pouca comida, elas acabam comendo o que elas encontrarem, não só o que elas gostam de comer. E se o que elas encontrarem for lixo, ela acaba comendo lixo. E no caso dessa daqui, saco plástico na água, ela parece uma água-viva, então ela pode se confundir e acabar comendo um saco plástico achando que é água-viva. No próximo programa você vai acompanhar como é a alimentação das tartarugas. Você vai conhecer uma tartaruga norte-americana, a mordedora. Tem ainda a história da tartaruga Neymar, uma cabeçuda que nasceu em Ubatuba.